agora, gente, nós vamos para o nosso quadro Ciência pra gente, né? E nós vamos conversar aqui com a cientista e professora Aline Intorni. Aline, bom dia, com muita alegria, seja bem-vinda ao programa, Aline, bom dia. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo na santa paz. Que bom. E essa manhãzinha assim, céu encoberto por aí? Sim. Tá certo. Bom, nós vamos aqui conversar nesse programa. A gente ainda vai falando muito sobre Covid, né? Porque ainda é um assunto muito atualizado no Brasil e no mundo ainda. E a gente volta a abordar sobre esse assunto aqui no programa com a nossa professora e cientista Aline Intorni. Atendimento à Covid no Brasil e no mundo, já sabemos dos elevados números da doença por aqui. Mas como estamos quando olhamos o restante do mundo, hein? Aí, estudos também têm mostrado diferenças no atendimento público e privado. Ô, professora Aline, e aí, como estamos aí nessa questão de olhar para o restante do mundo em relação à Covid, hein? Que avanço nós tivemos até agora, professora? Olha, Nelson, saíram alguns dados mais recentes, né? A Universidade Johns Hopkins, né, que acompanha isso no mundo todo, mostrou que o Brasil tem mais de 1.800 óbitos aí, né, por milhão de habitantes. E por que a gente precisa falar aí por milhão de habitantes, pessoal? É uma forma da gente conseguir comparar os países que são grandes, como o Brasil, e que são pequenos, como o Uruguai, por exemplo, né? Certo. Então, quando a gente olha, né, essa mortalidade aí, nós somos aí os responsáveis, né, pela maior mortalidade nas Américas, viu? A gente passou os Estados Unidos, o México, o Peru. Nossa. Hoje, né, nós somos aí o 10º país, né, com mais óbitos, né, proporcional à população no mundo. E quando a gente olha os números absolutos, assim, quando a gente desconsidera o tamanho da população, nós somos aí o 2º país que mais perdeu vítimas aí para a Covid, né? Só perdemos para os Estados Unidos porque eles têm uma população maior do que a nossa. Certo. E na última semana, né, foi divulgado o dado, né, que no mundo, né, foram atingidas aí, né, um total de mortes pela doença de 3 milhões de pessoas, gente. Quanto que somos aí de brasileiros, né, dentro desses 3 milhões? Nós somos 12%. É muito alto, né? Muito Os alto. nossos 390 mil, né, que já morreram, né, corresponde aí a esses 12%. Só que a gente não corresponde a 12% da população mundial. Sim. A gente só corresponde a 3%, né? Menos que isso, até um pouquinho menos. Isso mostra pra gente, assim, que no Brasil a gente morre mais de Covid do que em outros lugares do mundo, né? Que na maioria dos outros lugares. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje, Nelson? Não é para a gente ter um olhar pessimista, não. Certo. Mas é porque o que acontece? A gente viu aí meses muito duros, né? Março, abril, começou em fevereiro. Só que agora, felizmente, está tendo uma melhora nos dados. A gente está vendo aí na mídia. Só que a gente não pode confundir as coisas, tá? A gente está começando a entrar num platô, porque antes a gente só estava subindo, né, nos números. Verdade. Aí agora a gente está começando a entrar no platô, só que esse platô está lá em cima. Então a gente tem que ficar muito atento, né, porque para não se enganar com o que está saindo aí na mídia. A situação, infelizmente, ela não está boa para a gente não, sabe? Porque senão, né, a gente começa a relaxar e volta tudo com muita força, não é, Aline? Exatamente, Nelson. Assim, para a gente ter uma ideia, gente, o número de mortes que a gente teve nesses 4 primeiros meses aí do ano igualou o total de mortes que a gente teve no ano passado todo. Em 4 meses, mais que o ano passado todo. Isso aí, assim, e olha o cuidado que a gente estava tendo no ano passado, né? A ONU chama atenção disso para a gente, que os números vão ficando muito grandes e a gente vai se desligando deles, mas não pode.
né? Porque é uma situação grave e se a gente se desligar, a gente se descuida, né? A gente passa a deixar as medidas de lado. E é um consenso, sabe, Nelson, que a gente muito provavelmente vai ter uma terceira onda, porque a gente está vendo isso acontecendo na Europa agora, né, nos países temperados, que estão, inclusive, vacinando, né? Então, mesmo vacinando aqui, gente, muito provavelmente, pelos números que a doença tem, a gente vai ter uma terceira onda, possivelmente. A gente vai ver uma subida de casos, né, mais para frente aí de novo. Quando nós vamos ter a terceira, será que teremos a quarta e vai ter onda sempre? Olha, Nelson, a gente espera que a gente, conseguindo vacinar a população, a gente consiga controlar o vírus. A questão é que no momento que a gente está agora, uma parcela muito pequena da população foi vacinada. Foi vacinada, né? E aí as pessoas continuam circulando, né? A gente está vendo, por exemplo, a Índia aumentou absurdamente o número de casos agora. Verdade. Então, assim, isso vai acontecendo de maneira cíclica, né, entre os países aí. E tem um problema, né, até para a gente, nesse caso da Índia. Eles já suspenderam de novo a exportação da vacina AstraZeneca e a gente tinha dose para vir para cá. Ah, tá. Então, assim, um país vai influenciando o outro, né? São dessas coisas, né? Agora, professora Aline, há diferença no atendimento contra a Covid pelo sistema público e pelo sistema privado aqui no Brasil? É porque a gente fica muito preocupado quanto à relação quanto a isso, né? Que tem gente que fala assim, fulano na rede pública é um perigo quando vai para lá e tal. Mas nós sabemos que o SUS hoje, a rede pública no Brasil tem grandes médicos, bom atendimento. Precisa escolher público ou privado para tratar da Covid? Nelson, o que acontece, né? Os médicos são os mesmos, tá, gente? De um modo geral, no Brasil, o mesmo médico que está no público está no privado. É verdade. Normalmente eles atendem nos dois sistemas. O que tem acontecido, né? Tem um estudo recente até que chama UTIs brasileiras, né? Que olhou aí uma parcela grande dos nossos hospitais, né? 1/4 dos nossos hospitais aí foi estudado, né? Desde março do ano passado até março desse ano. E aí o que mostrou, né, esse trabalho? Que infelizmente a gente tem mais mortes nas UTIs de hospitais públicos do que dos privados. E é um número muito significativo, é 78% a mais. Quantos por cento a mais? Está acontecendo? 78, né? 78% a mais na rede pública do que na rede privada? Isso, de mortes aí em UTIs, né, por Covid. Por que isso acontece? É um número que assusta, né? Assim, as razões são várias, mas a principal delas tem relação com o que a gente conversou aqui há pouco tempo atrás. A gente falou sobre fome aqui, lembra? Que uma parcela grande da população tem passado, né, por situações aí difíceis. O que acontece, gente, é que o paciente que chega no hospital público, ele já chega numa situação muito mais grave do que o paciente que chega no hospital privado. Esse é o principal fator que está sendo apontado. Quando esse paciente chega no público, ele já tem que rapidamente ser entubado, né? A maioria dos pacientes tem que ser entubados direto. No caso do privado, não. Isso mostra que o paciente do privado ele chega de maneira mais rápida ao hospital e em condições de saúde melhor. Com histórico aí de saúde, que é mais favorável. E aí o tratamento da doença consegue ser mais eficiente. Agora, tem uma coisa também, né? O número de pessoas que vão à rede pública é muito maior do que aqueles que vão para a privada, né? Isso, é outro fator importante, né? E a gente está vendo, eu não sei como é que está em São Fidélis, mas aqui em Campos, olha, os números continuam bem altos, viu? Eu olhei, tem uns 2 dias, continua lá com fila de espera, com os hospitais cheios. Então, esse quadro, né, que a gente chama de colapso do sistema, ele prejudica tanto no público como no privado. Esse mesmo trabalho mostra que sempre que o sistema colapsa, fica muito sobrecarregado, as mortes aumentam. Por mais que o hospital seja de excelente qualidade no seu atendimento, se ele está lotado,
Os médicos vão estar mais sobrecarregados, toda a equipe, né, os enfermeiros, e isso aumenta aí a desorganização. O atendimento, as mortes aumentam aí de uma maneira ou de outra, não tem jeito. Então, assim, nem para o rico tem alívio, gente. Certo. Essa que é a questão. Assim, por isso, a necessidade de controlar aí, ao máximo a doença, né? A transmissão do vírus, que é o que a gente pode fazer. E esse mesmo trabalho que fez esse levantamento nas UTIs, né, mais uma vez também chamou atenção, né, com relação aos jovens agora, abaixo aí de 45 anos. Sabe quanto que aumentou a morte, Nelson, aí nesse fevereiro e março? Aumentou em quantos por cento? 200%. Nossa. É muita coisa, gente. Estranho, muita né? coisa mesmo. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo, né? É uma coisa muito séria. E tem uma coisa também, quando se fala da rede SUS para a rede privada, é que mostra também o quanto é grande ainda a desigualdade social nesse país, né? Perfeito, Nelson. É isso mesmo. Assim. E uma questão vai influenciando na outra, né? Então, né? Não é simplesmente o SUS que não tem um bom atendimento, são os mesmos médicos, São gente. os mesmos médicos. Mas a pessoa passa por uma condição de vida tão difícil que ela já chega lá muito debilitada. É isso que o trabalho está mostrando. Pega assim, ó, vai um Nelson Ferreira aqui, seja contaminado da Covid-19. Eu vou para onde? Eu vou para a rede pública, porque eu não tenho como ir para a rede privada. Aí, quer dizer, mas a rede pública já está lá superlotada, está cheia. Tem que arranjar uma vaguinha para mim. Os médicos, os enfermeiros têm que atender muito mais pessoas. A atenção que ele vai dar para mim é um pouco menor, por mais que ele queira, que ele vai dar para mim, do que por aquele que está na rede privada, que tem menos pessoas para cuidar, né? E aí vai vendo como que gera e que gira essa desigualdade, porque nem todos têm o mesmo poder aquisitivo para buscar os mesmos padrão de atendimento, né? E os médicos estão extremamente sobrecarregados, as condições de trabalho são muito difíceis, né? Sem Também. falar a gente nisso. tem visto. É verdade. Né, aí a questão dos materiais, do kit intubação, né, que todo mundo está vendo aí na mídia, né? A gente está vendo faltar, Nelson, mesmo em hospitais privados, porque tem muito hospital privado, gente, que ele é filantrópico. Tem leitos, parte dos leitos são públicos, né? Também. Então, eles recebem material aí do público, né? A gente, agora no Espírito Santo, tem hospital que está fechando mesmo leitos, assim, pacientes estão tendo que ser transferidos por falta, né, desse kit de incubação. Em São Paulo isso também aconteceu. O que os médicos estão fazendo é trocando os medicamentos, né? Alguns hospitais estão reduzindo o leito, né? A gente está com um número de casos enorme, tem hospital que está tendo que diminuir leito, né? Teve hospital que chegou a fechar mesmo as portas, por 2 dias, né? Isso aconteceu em Aracaju, por exemplo, né? Os estados do Norte e Nordeste, a gente sabe que tem sofrido mais. E esse kit de intubação, gente, ele é essencial, porque está falando aí da intubação, né? Aquela ventilação invasiva, que você coloca o tubo dentro da pessoa para ajudar na respiração. Então, para fazer isso, precisa de relaxante muscular, porque o corpo fica tentando tirar, né, aquele tubo por conta do incômodo. Precisa de um anestésico por conta das dores que isso gera e de sedar a pessoa, para ficar apagada mesmo, né? Para não retirar esse tubo. Esses medicamentos, eles são fundamentais, né? Do contrário, não tem como o processo funcionar. E a gente tem visto no Brasil, né? Já tem relatos aí de hospitais que, para não deixar a pessoa morrer, esse processo está sendo feito à força, pela falta dos medicamentos aí desse kit de intubação. Que coisa, então, você imagina o trauma, né, que isso gera na pessoa e nesses funcionários, nesse profissional de saúde que tem que fazer esse procedimento dessa forma, com a pessoa amarrada. Eu tenho uma coisa, professora Aline, que está me causando assim, uma preocupação muito grande, e eu acho que isso aí vai estourar já na grande mídia, comentando sobre isso, é que os repasses do governo federal para hospitais está muito reduzido ou estão paralisados há algum tempo. Nós temos hospitais que já estão passando por grande dificuldade financeira, com um rombo imenso, em virtude
do governo federal não cumprir com a sua parte, que é de destinar os recursos para as unidades hospitalares, sabia? Nelson, a situação é muito complicada, gente. Quando a gente olha aí o Brasil e o mundo, a mortalidade, né, de pessoas entubadas, que era o que a gente está falando, no Brasil é de 80%, gente. Ou, o que isso quer dizer? De 10 pessoas que são entubadas, 8 morrem. É muito triste isso. No restante do mundo, isso cai para 50%. Olha de 10 só. pessoas, 5 morrem. Então, assim, a nossa situação é realmente muito grave. E com a falta desses medicamentos aí que a gente está falando, tem hospital, Nelson, que já chegou com mortalidade acima de 90%. Que 9 em 10 morrem, gente. Assim, é um número muito alto, é uma questão estrutural mesmo. A gente precisa conter todo esse cenário que a gente está vendo, né? Realmente o governo precisa nos ajudar, porque os profissionais de saúde não estão dando conta mais. Né? Tá muito difícil tudo que a gente está vivendo, né? É verdade. Não é fácil. Bom, professora Aline, foi muito bom a gente ter mais uma vez sua participação no programa. O nosso tempo está vencendo, pena, mas nós vamos marcando um novo encontro para a próxima terça-feira aqui no programa, para a gente falar desses assuntos que são tão importantes, esclarecedores para os ouvintes da Via 5, viu, professora Aline? Um grande abraço, uma ótima terça-feira, muita paz e luz na sua vida e da família também, tá? Obrigada, meu amigo. Só um lembrete aí pro pessoal, gente. Quem tomou a primeira dose precisa tomar a segunda dose da vacina, tá? Mais de 1,5 milhão de pessoas deixou de tomar a segunda dose. E a gente está vendo aí a doença se espalhar mais nesse grupo. Então, Aline, só rapidinho até, a gente despede, mas voltando. Falando nessa questão de segunda dose, o governo do estado do Rio de Janeiro está preocupado com a vacina para aqueles que têm que fazer a segunda dose, né? Isso. As prefeituras já estão até começando a entrar em contato. É importante que faça isso mesmo, gente, porque as pessoas estão indo mais para a rua, você conversa com as pessoas, elas dizem, mas eu já vacinei. Mas, além de já ter vacinado, vamos dizer que tomou as 2 doses. Gente, vacina é coletiva, você vacinou, mas muita gente não vacinou ainda. E quem recebeu a vacina continua transmitindo, Nelson. É verdade. Então, você pode ver o seu filho doente, o seu neto doente. Então, muito cuidado, porque, felizmente, a gente tem mais pessoas vacinadas. Tá certo. As pessoas estão deixando de tomar a segunda dose e estão circulando mais. Então, vamos ficar atento aí, tá, pessoal? Só um lembrete aí, porque é importante. Tá certo, um grande abraço. Tá, valeu. Então, esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!